Direto da redação. E continua a guerra de declarações entre Jair Bolsonaro e o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas. Isso em torno do fundo eleitoral. O presidente disse que o Congresso extrapolou ao estabelecer o fundo em 5,7 bilhões e reafirma que vai vetá-lo. E alega também que, pela lei, o reajuste deveria seguir a inflação, o que levaria o fundo a cerca de 2,2 bilhões. Já Ramos, responsabilizado por Bolsonaro pela aprovação, diz que está na trincheira contra o presidente e que insiste que buscará aval para abrir como interino processo de impeachment contra Bolsonaro na Câmara Federal. Então essas informações estão aqui hoje nos principais jornais. Essa informação está na Folha de São Paulo. E para reforçar, aqui para destacar essa última informação sobre o fundo eleitoral, que está dando uma polêmica, fundo eleitoral bilionário. Fundo eleitoral bilionário, que é um fundo no valor de 5,7 bilhões para os partidos políticos fazerem campanha em 2022. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, dinheiro da viúva. Mas o presidente Jair Bolsonaro, atenção para a notícia aí do Bolsonaro que vai vetar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê a destinação de quase 6 bilhões para as campanhas eleitorais. Essa informação foi divulgada por Jair Bolsonaro durante entrevista à Rádio Nacional da Amazônia na última segunda-feira. E o presidente alegou que o valor é astronômico e que poderia ser utilizado na conclusão de obras de infraestrutura pelo país. A reportagem é de Daniela Longuinho e nós vamos conferir agora. O presidente Jair Bolsonaro pretende vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, que prevê a destinação de quase 6 bilhões de reais para as campanhas eleitorais. A informação foi dada durante entrevista exclusiva para a Rádio Nacional nesta segunda-feira. Bolsonaro alegou que o valor é astronômico e que poderia ser utilizado, por exemplo, para a conclusão de obras de infraestrutura pelo país. Então é uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Após 4 dias internado em um hospital particular em São Paulo por conta de uma obstrução intestinal, Bolsonaro está bem, voltou a Brasília e informou ter conversado com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o estudo do medicamento proxalutamina na redução da infecção viral causada pelo coronavírus. A medicação será submetida a estudo clínico autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também nesta segunda-feira. Em relação às medidas de enfrentamento ao coronavírus, o presidente Bolsonaro destacou o papel do auxílio emergencial e informou que o governo federal pretende lançar em novembro o novo Bolsa Família, com valor mínimo de R$300. Pretendemos em novembro já ter um novo Bolsa Família, né? O valor será no mínimo R$300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$192. Vamos passar isso para R$300. É um pouco mais de 50% de reajuste. Esse dinheiro vem de onde? Vem dos pagadores de impostos, que eu tenho que ter responsabilidade com esse dinheiro. Gostaria de dar mais. Agora, paralelamente a tudo isso, também tivemos a questão da inflação. Sobre a pandemia, Bolsonaro criticou o que chamou de narrativas contra a saúde e afirmou estar com a consciência tranquila sobre o enfrentamento da pandemia e agradeceu o trabalho de ministros e servidores públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Tá bom, Bolsonaro vai vetar esse fundo eleitoral. Mas Bolsonaro esqueceu de uma coisa, de avisar os filhos dele que o fundo eleitoral estava muito caro, muito alto. Porque o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, eles votaram favoráveis a esse fundo partidário, viu, Bolsonaro? Os seus filhos votaram favoráveis.
E esqueceu também de conversar com sua bancada. Porque toda a bancada governista, a bancada do Centrão na Câmara Federal, no Congresso, votou por este fundo, votou favorável a este fundo bilionário. Então, todo mundo que é ligado a você, todo mundo, ao senhor, né? Eu vou chamar presidente, com toda a liturgia que é peculiar ao cargo, então deixa eu tratar, não vou tratar por você, quem deve ser tratado por senhoria. E aliás, a gente deve chamar as pessoas pela forma com a qual a gente quer ser tratado, sabia? Isso eu aprendi com o Brizola. O Brizola me chamava de senhor, um borra-botas, um garotão, ele me chamava de senhor, porque ele queria ser tratado por senhoria quando eu entrevistava. Então sempre tratava por senhoria. E Bolsonaro é senhor, presidente. Senhor presidente Bolsonaro. Sua Excelência esqueceu de falar com seus filhos, que esse fundo bilionário é um escândalo. Esqueceu de falar tudo isso que o senhor falou na entrevista aí com os filhos. Porque todos eles votaram favorável a essa aberração que o senhor diz agora aqui, tá? Então precisa conversar primeiro em família. Tratar esses assuntos primeiro em família, depois combinar com a bancada, para depois então se posicionar publicamente. Tá feio. Mas o Marcelo Ramos, que é deputado e que foi o relator desse projeto, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele retrucou o Bolsonaro. Tem aí o Marcelo Ramos, não tem? Deputado aí? Vamos ver o que ele fala. O que ele diz aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que o Marcelo Ramos diz. Olha, ele escreveu na rede social dele: se depender de Bolsonaro, ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia e nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, está ali. E ele continua. Ele deveria dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações. Escreveu aqui o Marcelo Ramos, em sua conta foi no Twitter, não foi? Escreveu no Twitter. Está aí, você conferiu na tela aí. Mas os filhos do Bolsonaro votaram favoráveis a esse fundo bilionário, esse fundo aqui de quase 6 bi. Agora ele diz que vai vetar. E por que ele está dizendo que ele vai vetar? Porque ele sabe que o Congresso vai derrubar o veto dele. Ele vai fazer uma firula. Ele vai fazer uma onda. Ele vai dar uma reboladinha no TikTok e chegar lá quem vai derrubar é o veto. O Congresso Nacional vai derrubar o veto dele. Porque o presidente tem a prerrogativa de vetar. E o Legislativo tem a prerrogativa de vetar. De derrubar o veto do presidente ou não. Mas mostra ali a tabela que você colocou, por favor, Júlio, na tela. Para que todos vejam aqui essa dinheirama que vai. Olha ali, ó. Fundo eleitoral, mudanças aprovadas no Congresso. Dinheiro público usado para financiar campanhas eleitorais. Em 2018, o fundo eleitoral foi de 1,7 bilhão. Em 2020, foi de 2 bilhões. Em 2022, é de 5,7 bilhões. Olha a dinheirama. Olha a quantidade de dinheiro. Falta dinheiro para auxílio emergencial, mas não falta dinheiro para campanha eleitoral de político. Não falta dinheiro para campanha eleitoral. É um tapa na cara desse Brasil miserável. Desse Brasil com 14,7 milhões de pessoas desempregadas. É um tapa na cara do cidadão que está nesse momento na fila do açougue comprando carne com reajuste, sem carne, em casa. É um tapa na cara de quem está pagando R$100 por um botijão de gás. É um tapa na cara de quem está pagando conta de energia com reajuste. É um tapa na cara de todos nós. É isso. Aí você pega o engraçadinho que vai fazer firula. Vai dizer, olha, eu vou vetar. E os filhos todos votaram favoráveis. Ele esqueceu de falar com o filho dele? Com os 2 filhos, são parlamentares? Ele esqueceu de conversar isso com a bancada dele? Quando um presidente, um governador, um prefeito, ele quer rejeitar algo, ele tem uma bancada do tamanho que Bolsonaro tem a bancada, a primeira coisa que ele faz é chamar a bancada e falar o seguinte, olha, aqui não dá. Não vota porque aqui não dá. Eu não concordo com isso. Ou então ele é o quê? Ele não lidera a bancada não? Ele não lidera? Ele não é líder não? Ele não é líder nem dentro de casa? Daqui a pouco vai me surpreender. Eu não vou me surpreender se alguém me falar que Michele Bolsonaro dá coça em Bolsonaro de toalha molhada. Porque acontece muito isso. Ah, pelo amor de Deus. Fazer de idiota, me fazer de bobo. Faz não. Portal View. O mundo na palma da mão. View.